As Escrituras indicam que há dois tipos de confissão entre os homens. Uma delas é a confissão de Jesus como Senhor e está relacionada com a salvação inicial da alma, Romanos 10, de 9 a 10. E a outra é a confissão de pecados, que está relacionada com a restauração de um crente que falhou, 1 João 1, 9. Muitos cristãos evangélicos pensam que para que alguém seja verdadeiramente salvo, essa pessoa deveria fazer uma confissão pública da sua fé em Cristo. Romanos 10, versículo 9 é usado para apoiar essa ideia. Ali diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como resultado, os pregadores evangélicos muitas vezes impelem confissões públicas nas suas reuniões e nos seus comícios evangélicos. Eles fazem um chamado ao altar para o seu público, pedindo àqueles que querem ser salvos para virem à frente fazer uma declaração pública da sua fé. No entanto, se nós fizermos da confissão da fé em Cristo perante os homens uma condição de sua salvação eterna, então a bênção do Evangelho não será unicamente no princípio da fé, mas terá como base a fé e as obras. E isso é contrário aos fundamentos do Evangelho, como explica Romanos 3, 26 a 31, Romanos 4, de 4 a 5, Efésios 2, de 8 a 9. Além disso, significaria que uma pessoa não poderia ser salva se estivesse sozinha em algum lugar deserto, porque não teria ninguém para ela confessar, a quem confessar. De acordo com essa ideia, pode haver arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como fala Atos 20, versículo 21, mas não seria suficiente. É colocada uma condição adicional, deve existir a confissão de fé a alguém, a uma terceira pessoa. Mas e se essa pessoa morresse antes de ter a chance de dizer a alguém da sua fé em Cristo? De acordo com esse ensinamento, ela estaria perdida. Não é necessário dizer que essa ideia equivocada não está de acordo com as Escrituras. Confessar, em Romanos 10, versículo 9, significa concordar, segundo traduzido pela concordância de Strong, ou expressar acordo. A questão é, expressar concordância com quem? Roach, um escritor, diz o seguinte, que à luz de Filipenses 2, versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E de Romanos 14, versículo 11, toda língua confessará a Deus. É claro que essa confissão deve ser feita a Deus e não aos homens. O crente reconhece diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Ironside escreveu: a confissão aqui não é naturalmente a mesma quando nosso Senhor diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa é antes a confissão da alma ao próprio Deus, que ele recebe Jesus, dizendo que ele recebe Jesus como Senhor. Paulo menciona a boca antes do coração, que é a ordem encontrada em Deuteronômio 30, versículo 14. Mas em Romanos 10, 10, ele inverte essa ordem, dando a verdadeira ordem que ocorre quando a pessoa é salva. Assim, a recepção interna da palavra pela fé resulta em uma expressão externa da fé de alguém na confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Em condições normais, um crente verdadeiro fará uma confissão de sua fé em Cristo diante daqueles do seu convívio. Isso deve acontecer de forma bastante natural, porque as boas novas da salvação são muito boas para que sejam guardadas apenas para nós mesmos. Confissão de nossa fé diante dos homens é bom. E se um crente não confessar Cristo diante dos homens, lhe serão negadas uma recompensa e uma menção honrosa perante o Pai no dia vindouro. Mateus 10, 32 a 33. Mas essa não é uma condição pela qual ele é salvo eternamente. Um novo crente pode hesitar em confessar Cristo no início, mas o seu bem-estar eterno não depende disso. Paulo ensinou que a bênção da salvação é unicamente sob o princípio da fé. Romanos 1,17, Romanos 3,30, Romanos 4,16, Romanos 5, versículo 1. Paulo estaria se contradizendo se em Romanos 10,9, se ele estivesse ali estabelecendo a condição de confissão diante dos homens como base da salvação de uma pessoa. O segundo tipo de confissão tem a ver com pecados, mas é em conexão com um crente sendo restaurado à comunhão com Deus. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
O nós, nesse versículo, se refere aos filhos da família de Deus, aos cristãos. Um crente que falhou, tendo permitido o pecado na sua vida, precisa voltar ao seu caminho em arrependimento até o ponto de partida de seu desvio do Senhor e confessar esses pecados a Deus Pai. Ao fazer isso, ele julga a si mesmo e chega ao fundo da causa do seu desvio. Alguém perguntou a John Nelson Darby sobre uma situação em que alguém se afastou, mas não pode pensar não pode lembrar de nenhum pecado em particular que tenha sido a causa desse afastamento de Deus. Aí ele respondeu que, se esse fosse o caso, a pessoa poderia confessar que o seu estado era mau. Muitos têm a ideia de que pecadores arrependidos que vêm a Cristo para a salvação devem confessar seus pecados. Mas a Escritura não diz isso. Se fosse necessário fazer isso para ser salvo, então ninguém seria salvo. Qual pecador pode lembrar-se de todos os seus pecados? Especialmente quando consideramos que a lâmpada dos pensamentos dos perversos é pecado. Provérbios 21, versículo 4. E o pensamento do tolo é pecado. Provérbios 24, 9. Nesse caso, nossos pecados devem ser milhares, talvez milhões. Seria uma tarefa impossível para um pecador confessar tudo isso. Felizmente, Deus não coloca isso como condição da salvação de nossas almas. O pecador que busca a salvação deve reconhecer ou confessar que é um pecador e, ao crer, deve confessar Jesus como Senhor. Mas Deus não exige que ele tenha de confessar cada pecado que cometeu em sua vida para ser salvo.